eu já finalizei aqui, arrematei com ponto baixíssimo e já iniciei a próxima carreira com aqueles 20 pontinhos altos. Eu aproximei bem a câmera aqui para vocês poderem enxergar melhor. Então, aqui, ó, eu estou no primeiro ponto, tá? Cheguei aqui no primeiro pontinho, tá? Do aumento da carreira anterior. Então, aqui, depois dos meus 20 pontos altos, que é a minha sequência, eu começo a trabalhar aqui um aumento no primeiro ponto de aumento da carreira anterior. Então, aqui agora, eu vou fazer 3 pontos altos para poder chegar no primeiro ponto de aumento da carreira anterior. Compreenderam o que eu expliquei lá atrás? Na carreira de trás, eu tinha um aumento e 2 pontos altos, para poder chegar no primeiro aumento, no primeiro ponto de aumento da carreira anterior. Nessa carreira, eu vou ter uma separação de 3 pontinhos altos de um aumento para o outro. Na próxima carreira, eu vou ter 4. Então, a cada carreira que eu trabalho, entre um aumento e outro, aumenta um ponto alto. Dessa maneira que o trabalho cresce, dessa maneira que o trabalho vai ficando grande. Porque essa parte aqui dos 20 pontos, ela não tem aumento, tá? O aumento, então, sempre é aqui, nessa parte ovalada. É dessa maneira que o trabalho fica grande. Então, aqui agora, ó, eu fiz um aumento e 3 pontos altos. Vou fazer novamente um aumento no meu primeiro ponto de aumento da carreira anterior. Aqui, fiz o meu segundo aumento. Vou fazer mais 3 pontinhos altos pra chegar no meu primeiro ponto de aumento da carreira anterior e fazer novamente o meu aumento. Então, aqui eu já estou com 3 aumentos. Ó, 1, 2, 3. 3 aumentos separados por 3 pontinhos altos. Novamente, vou fazer 3 pontinhos altos e vou fazer aqui o meu quarto aumento. E aqui eu faço o meu quarto aumento. Então, aqui eu fiz o meu quarto aumento. Então, aqui eu tenho o meu último aumento desse lado, nessa primeira curva. Vou abaixar aqui para vocês poderem ver. Então, aqui eu tenho o meu quarto aumento nessa primeira curva. Então, na carreira anterior, eu tinha um aumento e 2 pontos altos. Na anterior, eu tinha um aumento, um ponto alto, um aumento, um ponto alto, tá? Então, ele vai crescendo a cada carreira a quantidade de pontos altos que separa os aumentos. Então, nessa eu tinha um ponto alto, um aumento. Aqui eu tinha um aumento, 2 pontos altos. Aqui eu tenho um aumento e 3 pontos altos. Na próxima carreira, eu vou ter o aumento, 4 pontos altos. Na próxima, o aumento, 5 pontos altos. Então, é dessa maneira que o trabalho vai crescendo. Por isso, muitas pessoas têm dificuldades em estar fazendo esse trabalho, porque muitas vezes as pessoas acabam aumentando pontos aqui. Ou, às vezes, acabam engolindo algum ponto aqui no começo, na hora de fazer a carreira central, e é onde o trabalho não fica reto e não dá certo. Então, sempre daqui até aqui, tá? Sempre tem que ter a mesma quantidade de pontos, pessoal. Se não tiver a mesma quantidade, não vai dar certo. Se esse lado eu tenho 20 pontos, mas do outro lado, por exemplo, numa carreira eu tenho 18, na outra carreira eu tenho 17, eu vou engolindo pontos, o trabalho não fica certo, tá bom, pessoal? Vai dar defeito, não vai ficar legal. Então, seguindo essa regrinha básica, sempre o trabalho vai dar certo, não tem como dar errado, tá? Vocês tendo isso em mente, lembrando dessas regrinhas, sempre vocês vão estar conseguindo realizar os trabalhos oval. Então, aqui agora vai haver uma modificação, porque eu cheguei aqui no meu quarto aumento. Então, aqui, como é o meio desse meu trabalho aqui, dessa parte oval, daqui pra lá eu tenho a modificação, onde são feitos os aumentos no segundo ponto do aumento da carreira anterior, certo? Eu não vou continuar no primeiro ponto aqui o meu aumento, eu vou pular pro segundo. Aqui, eu tenho um espaço, ó, de 1, 2, 3, 4 pontinhos altos, tá? Ó, 4 pontinhos altos entre esse aumento que tá desse lado e esse aumento que tá aqui, que aqui é modificado. Então, eu vou fazer um aumento no meio, tá?
Então, eu vou vir aqui no meio e vou colocar um aumento aqui. Porque se eu não colocar um aumento aqui, o meu trabalho vai fechar. Ele não vai ficar aberto. Então, por esse motivo, eu tenho que ter aumento nessa parte aqui. Então, aqui, pessoal, deixa eu contar quantos pontos eu tenho. Eu tenho... O meu último aumento, ele está aqui, no primeiro ponto do aumento da carreira anterior. Desse último aumento desse lado até o primeiro aumento desse lado, eu tenho 1, 2, 3, 4 pontinhos altos. E o primeiro aumento deste lado está aqui. Então, deste lado, eu vou começar a fazer o aumento agora no segundo ponto de aumento da carreira anterior e não no primeiro. Então, aqui nesses 4 pontinhos, eu vou fazer um aumento, para ele não fechar o meu trabalho. Então, aqui, ó, eu fiz o meu último aumento, tá? Vou fazer um ponto alto, aqui. Me sobraram, tá? Os 3 pontinhos aqui. Então, aliás, me sobraram 1, 2, 3, 4 que eu tenho na carreira anterior. Eu vou fazer um ponto. Vou fazer 2 pontos, e aqui no terceiro eu vou ter um aumento. Então, depois que eu fiz o último aumento desse lado aqui, eu vou contar 3 pontos e vou fazer um aumento. Desse outro lado aqui, eu vou fazer um ponto alto novamente, 2 pontos altos novamente, 3 pontos altos novamente. Quero explicar para vocês poderem entender. Então, aqui está o meu último aumento deste lado, feito no primeiro ponto de aumento da carreira anterior. Aqui, eu tenho aquele espaço de 4 pontinhos altos da carreira anterior para fazer a modificação e poder chegar no segundo ponto de aumento de base, para fazer o aumento agora a partir do segundo ponto de aumento da base. Então, aqui no meio, eu fiz um aumento entre esse último aumento desse lado e entre o primeiro aumento desse lado, eu tenho que ter esse aumento para o meu trabalho não ficar repuxado, tá, pessoal? Então, chegou aqui, eu fiz o meu último ponto de aumento, 3 pontos altos, tá? E já fiz um aumento. 3 pontos altos do outro lado. E agora, eu cheguei aqui, ó, no segundo ponto de aumento da carreira anterior, que é onde eu tenho que começar a trabalhar agora os meus aumentos, porque deste lado, os meus aumentos é no segundo ponto e não no primeiro ponto de aumento da carreira anterior. Então, eu fiz aqui, ó, o meu primeiro aumento no segundo ponto do aumento da carreira anterior. Vou fazer aqui novamente a mesma repetição de 3 pontinhos altos igual do outro lado. E cheguei novamente no segundo ponto de aumento da carreira anterior, para poder dar certinho os dois lados e não haver diferença no trabalho, de um lado ficar torto, tá? E um lado ficar certo. Então, por isso que a gente faz esses aumentos seguindo essa regrinha, para poder o trabalho ficar sempre certo. Fiz aqui... Ai, fiz errado, perdão. Fazer aqui... novamente o aumento e novamente vou fazer os 3 pontinhos altos e novamente vamos ter o último aumento aqui desse lado. Segundo pontinho de aumento de base da carreira anterior, o último aumento desse lado. Então, aqui vou voltar aqui para vocês verem de longe. Então, aqui, pessoal, ó, quero que vocês reparem como está ficando certinho, tanto esse lado como esse lado. E aqui também tá certo, por causa da sequência que a gente tá seguindo dos aumentos. Então, se a gente não tem uma sequência de aumentos para seguir, acaba não dando certo o trabalho, tá? Se a gente pegar aqui em todos, chegou nessa parte aqui, que é a parte do aumento. Se a gente vier trabalhando aumento só no primeiro ponto, no primeiro ponto, no primeiro ponto, ele vai acabar ficando meio que torto para esse lado. Se a gente fizer só no segundo, ele vai acabar entortando mais para lá. Então, dessa maneira, o trabalho não fica certo,
tá? E dessa maneira, seguindo essa regrinha aqui, vocês sempre vão conseguir fazer os trabalhos retos e perfeitos, tanto de um lado como do outro, ele sempre vai estar igual. Ou seja, a quantidade de ponto é a mesma, tá? Daqui até aqui é a mesma quantidade. Do início do aumento desse lado até o início do aumento desse lado, a quantidade de pontos sempre tem que ser a mesma, tá? Então, sempre contem os pontos para não engolir ponto, para o trabalho ficar sempre retinho, sempre certinho. Às vezes tem gente que faz trabalhos que quando chega, que são trabalhos que tem destaque nessa parte aqui do aumento, a gente acaba percebendo que o aumento ele não vai reto, ele acaba ficando torto. Então, é por conta de não seguir, às vezes, a regrinha aqui dos aumentos que ele acaba ficando torto. Ou, às vezes, porque engoliu algum ponto aqui. Por isso, a importância de estar contando ponto a ponto e ver se realmente a quantidade de pontos é a mesma em todas as carreiras. Então, do início central do trabalho até o fim, essa quantidade de pontos aqui, do início do aumento desse lado e desse lado, entre um aumento e o início do aumento aqui e o início do aumento aqui, a quantidade de pontos aqui sempre vai ser a mesma do início até o fim. O que vai deixar o trabalho maior é essa parte que a gente vai trabalhando os aumentos, tá bom, pessoal? Espero que eu esteja explicando de uma maneira que vocês consigam estar entendendo, tá? Então, aqui eu vou dar sequência no meu trabalho e, novamente, eu vou fazer a mesma repetição. Vou fazer aqui um aumento, no primeiro ponto de aumento aqui, vou fazer meus 3 pontinhos altos, um aumento, 3 pontinhos altos, um aumento. Cheguei aqui no meio, bem no meinho, entre os 4 pontinhos altos da carreira anterior, vai ter o meu centro aqui, onde eu vou ter outro aumento igual aqui, vou fazer a mesma repetição desse lado. E volto mostrando pra vocês. Já finalizei a minha carreira, tá? Seguindo a mesma regrinha que eu segui deste lado, tá? Então, aqui eu fiz os meus aumentos deste lado, no primeiro ponto de aumento da carreira anterior, separado por 3 pontinhos altos. Então, ficou um aumento, 3 pontos altos, um aumento, 3 pontos altos, outro aumento, 3 pontos altos. E aquele aumentinho aqui no meio, da mesma maneira que eu fiz do outro lado, a mesma repetição. Finalizei a minha carreira com o ponto baixíssimo e subi aqui as minhas correntes para fazer novamente os meus 20 pontinhos altos. Então, pessoal, se vocês sempre seguirem essa regrinha para trabalhos ovais, o trabalho de vocês sempre vai dar certo, tá? Não importa a quantidade de pontos que eu tenho aqui, certo? O que importa é eu seguir a regra na hora de executar aqui essa parte ovalada. Dessa maneira, o trabalho vai crescer, vai ficar grande e vocês vão estar seguindo a sequência aqui certinha dos aumentos. Dessa maneira, ele vai ficar certinho, perfeitinho, ele não vai ter imperfeições, tá, pessoal? Não importa se aqui vocês vão começar com 20 ou com 30 pontos, não importa. O que importa é essa parte aqui, tá, pessoal? Então, o importante, pessoal, não é a quantidade de pontos. Vocês podem iniciar com 25, com 30, com 40 correntes, do tanto que desejar, do tamanho que vocês quiserem. Desde que a regrinha seja seguida, o trabalho vai dar certo. Então, no caso daquele tapete da foto, eu iniciei com 40 correntes, mais 3 para virar, tá? Então, aqui, o meu total de pontos foi de 40 pontos, do início até o fim. O que foi modificado foi essa parte aqui ovalada por causa dos aumentos, tá, pessoal? Espero que vocês estejam entendendo. Então, se vocês forem fazer um trabalho pequeno, ou se vocês forem estar fazendo um trabalho maior, seguindo essa regra, desse jeito que eu tô explicando pra vocês, não vai ter erro, tá? Contem sempre os pontos, não esqueça de contar, pra ver se tá certinho mesmo, se aqui tem a quantidade certa. Desse início aqui de aumento até esse daqui, a quantidade aqui sempre vai ser a mesma, tanto desse lado como desse. Tá bom, pessoal? Então, aqui eu vou dar continuidade, vou fazer aqui os meus 20 pontinhos altos e vou chegar no aumento novamente e já volto. Aqui, pessoal, ó, já cheguei no meu primeiro pontinho de aumento da carreira anterior. Vou aproximar mais a câmera.
Aqui agora, novamente, eu volto para aquela repetição. No primeiro ponto de aumento da carreira anterior, eu tenho o meu primeiro aumento. Agora, eu vou passar a fazer 4 pontos altos para ter o segundo aumento. Na carreira anterior, eu tinha 3 pontos altos e o aumento. Então, aqui agora, eu vou ter um aumento, 1, 2, 3, 4 pontos altos e o meu aumento vai cair aqui novamente no primeiro ponto de aumento da carreira anterior. Então, aqui eu tenho meu aumento. Novamente, 4 pontinhos altos para separar os meus aumentos. E novamente, o meu aumento vai cair no primeiro ponto de aumento da carreira anterior. Então, dessa maneira, a cada carreira que a gente vai trabalhando, os pontos altos de separação entre os aumentos vão aumentando. Então, aqui eu tenho, ó, um aumento, 4 pontos altos. Outro aumento, 4 pontos altos. Outro aumento, novamente eu vou ter 4 pontos altos. Na próxima carreira, eu vou ter um aumento e 5 pontos altos. Então, é dessa maneira que são feitos os trabalhos ovais. É dessa maneira, seguindo essa regrinha, que o trabalho vai ficando certo, vai ficando perfeito, tá, pessoal? Novamente, aqui o meu aumento. Então, aqui, ó, eu fiquei com os 4 aumentos separados, cada aumento por 4 pontinhos altos, tá? E na próxima carreira vão ser 5. Então, aqui agora, pessoal, tem aquele aumento do meio, tá? Que é aquele aumento que tá centralizado entre o último aumento desse lado e o primeiro aumento desse lado. Então, aqui, eu fiz o meu último aumento, tá? No primeiro aumento da carreira anterior, no primeiro ponto. E agora, eu vou trabalhar aqui 4 pontos altos, 2, 3, 4 pontos altos. E agora, eu vou fazer o aumento. Então, o meu aumento, ele caiu, ó, no segundo ponto de aumento da carreira anterior. Já vou explicar para vocês. Fiz o aumento, novamente, 1, 2, 3, 4 pontinhos altos. Então, aqui, pessoal, eu vou tentar explicar de uma maneira que vocês consigam entender. Vou aproximar mais a imagem. Aqui, eu havia feito o meu último ponto de aumento, tá? E eu tinha aquela diferença de pontos para poder fazer a modificação do outro lado, seguindo o segundo ponto de aumento. Porque nessa primeira curva, o aumento é sempre no primeiro ponto de aumento da carreira anterior. A partir do meio para cá, o aumento é sempre no segundo ponto, tá? Então, nessa carreira anterior, eu tinha o meu último aumento aqui, tá? E a diferença dos pontos com o aumento no meio, certo? Para poder fazer a modificação do aumento para o segundo ponto desse lado. Então, para poder dar certo a centralização dos meus pontos, eu trabalhei dessa maneira. Então, eu fiz aqui, ó, o meu último aumento desse lado aqui. Eu trabalhei, ó, 4 pontinhos altos, fiz um aumento que caiu no segundo ponto de aumento da carreira anterior e mais 4 pontos altos para poder chegar aqui no primeiro aumento, tá? Que vai dar nesse segundo ponto de aumento da carreira anterior. Ou seja, eu centralizei o meu aumento, tá? Para o meu trabalho não ficar torto. Então, entre o último aumento desse lado e o primeiro desse lado, eu tenho que ter uma centralização para o trabalho não ficar torto, tá, pessoal? Então, por esse motivo, aí aqui, como eu tenho esse aumento aqui no meio, entre o último aumento que eu fiz desse lado e o primeiro, eu não sigo aqui aquela regrinha, tá? De aumento, do primeiro aumento desse lado
e do segundo desse lado, porque eu estou centralizando aqui o meu aumento. Então, aqui independente, ele poderia ter caído aqui, tá? Mas ele caiu aqui. Eu tô tentando explicar para vocês entenderem o que é que foi que eu trabalhei, tá, pessoal? Porque tem muitos trabalhos que são diferentes, tá? Essa parte de aumentos. Eu tô explicando da maneira como eu faço. Então, aqui foi onde eu fiz o último aumento desse lado meu, tá? Que era o aumento no primeiro ponto do aumento da carreira anterior. Aqui eu tinha aquela centralização, aliás, eu tenho, né, a centralização do meio do meu trabalho para poder iniciar desse lado os aumentos a partir do segundo ponto de aumento da base. Então, eu contei a quantidade de pontos entre um aumento e outro para poder centralizar esse aumento aqui no meio e o trabalho ficar certo. Então, a partir daqui, eu já começo o meu aumento no segundo ponto de aumento da carreira anterior. Aí, desse jeito, vai dar certo aqui a minha sequência para poder seguir a regrinha e o trabalho ficar certo. Então, fiz o primeiro ponto de aumento, novamente, igual do outro lado, 4 pontinhos altos, para pegar o aumento no segundo ponto de aumento da carreira anterior. Então, eu venho aqui, o meu aumento, novamente os 4 pontinhos altos, para poder pegar o ponto de aumento, o segundo ponto de aumento da carreira anterior, para o trabalho ficar certo dos dois lados, não ficar torto nem para um lado e nem para o outro, tá, pessoal? Seguindo essas regrinhas básicas, vocês vão estar conseguindo realizar qualquer trabalho. Aqui eu ainda tenho um aumento para fazer, então eu faço novamente os meus 4 pontinhos altos para chegar no meu segundo ponto de aumento da carreira anterior. Segundo ponto de aumento da carreira anterior e fazer aqui o meu último aumento. Então, aqui, pessoal, nessa parte, eu usei essa técnica desse aumento aqui central para o meu trabalho não ficar repuxado. Porque se eu passasse pontos altos direto aqui, ele ia dar uma repuxada, ele não ia ficar aberto certinho, tá? Então, isso são técnicas que a gente vai usando no meio do trabalho, para o trabalho ir ficando certo. Não deixei de seguir a sequência nem desse lado e nem desse, tá? A regrinha dos aumentos. Fiz o meu aumento central, então dessa maneira o meu trabalho vai ficar certo. Cheguei aqui, é onde eu tenho que fazer novamente aqueles 20 pontinhos altos, para poder fazer os aumentos do outro lado da mesma maneira que eu fiz aqui. Então, aqui eu vou trabalhar esse outro lado do meu tapete, aqui do início do meu tapete. Voltar a câmera. Vou trabalhar esse outro lado da mesma maneira que eu trabalhei desse, tá? Então, aqui eu vou começar os meus aumentos, 4 pontos altos, outro aumento, mais 4 pontos altos, outro aumento. E assim, vou fazer o aumento aqui do meio, igual eu fiz aqui, seguindo do mesmo jeito, tá? Do mesmo jeito que eu fiz aqui, eu vou fazer aqui. E vou fazer o aumento desse outro lado no segundo ponto de aumento da base. Desse jeito, o meu trabalho vai ficar certo, tanto de um lado como do outro. A quantidade de pontos é sempre a mesma aqui. Eu vou fazer essa carreira e vou finalizar aqui, tá, pessoal? Porque senão vai ficar muito largo, porque eu ainda tenho uma carreira de ponto puff trançado que eu vou explicar pra vocês aqui agora, tá? Então, eu vou finalizar aqui, vou passar uma carreira em pontos baixos, tá? Esse ponto baixo, vão me perguntar, é opcional? Pessoal, esse ponto baixo é o que vai deixar o trabalho de vocês perfeito. Se vocês não quiserem passar a carreira de pontinhos baixos, não passem. Só que o resultado do trabalho não vai ser tão bom quanto se passar, tá?
Então, eu gosto de passar a carreirinha de pontinhos baixos para iniciar outra carreira que eu vou trabalhar. Dessa maneira fica um acabamento perfeito, fica um acabamento mais bonito, na verdade. Mas se vocês não quiserem, não precisa tá passando. Mas eu aconselho a passar porque o trabalho vai ficar melhor. Então, eu vou finalizar aqui essa carreira, da mesma maneira que eu fiz aqui, eu vou fazer desse lado. E para adiantar um pouquinho o vídeo, eu vou passar uma carreira de pontos baixos ao redor do trabalho todo. Não vai ter aumentos, tá, pessoal? Então, nem vou mostrar, tá? Já tô explicando, porque daí eu já vou voltar com o ponto puff trançado. Só tô explicando para vocês adiantarem o de vocês. Então, aqui eu vou finalizar, vou fazer meus 20 pontinhos altos. Cheguei aqui, vou dar sequência nos meus aumentos da mesma maneira que eu fiz desse lado, vou fazer aqui. Vou finalizar essa cor e vou começar com o barbante marrom, número 6, a trabalhar pontinhos baixos ao redor aqui dessa base. Tá? Não tem aumentos, é só pontos baixos, um ponto baixo em cada ponto de base. E depois eu volto mostrando pra vocês o ponto puff trançado.